Gente, mas como é que alguns pastores de hoje em dia estão, né? A coisa tá terrível, eles não estão valendo nada. Não é bem por aí. Tem muitos pastores hoje em dia comprometidos com o chamado de apacentar. Como assim? Quer entender? Vem comigo! Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso quinto vídeo da série Se Posicione. Já estávamos um tempinho sem postar um vídeo dessa série, eu peço desculpas. Tava até com saudade da vinheta. Mas, gente, hoje o tema é apacentar. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de 1 até o verso 4, que nos diz o seguinte: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunhas das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A versão que eu acabei de ler, que é a Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, vai trazer um texto voltado para presbíteros. Talvez na sua versão esteja escrito anciãos, mas de maneira geral, Pedro está falando para pessoas de certa idade que exercem o pastoreado. Pessoas que estão apacentando ovelhas. E em alguns textos do Novo Testamento, você verá que a função de apacentar pode ser atribuída a um pastor e também pode ser atribuída ao presbítero. E eu não estou falando isso em relação a qualquer tipo de doutrina, não. Eu estou falando de textos no Novo Testamento em que apacentar vai estar falando diretamente para pastores e o apacentar vai também estar sendo dito para presbíteros. Mas eu não quero entrar nessa linha de discussão sobre pastor, presbítero, eu quero entrar na linha de discussão a respeito da função de apacentar, sobre o posicionamento que um líder deve ter ao apacentar ovelhas. E Pedro aqui traz instruções muito claras a respeito do posicionamento de apacentar ovelhas. A primeira instrução que Pedro traz é sobre o cuidado. Pedro vai dizer, cuidando das ovelhas. E quando a gente pensa no cuidado, a gente precisa entender que nem sempre esse cuidado vai se expressar da maneira como a gente espera. Esse cuidado também pode vir através de uma correção. Mas, de maneira geral, o cuidado ele vai envolver acompanhar essa ovelha, não deixar essa ovelha de lado. O cuidado ele vai se expressar de diferentes maneiras, mas o pastor estará o tempo todo observando as ovelhas. Tá, Milene, mas isso aí todo mundo sabe, que quem apacenta precisa cuidar. E daí? O problema é que eles não praticam. Sim, alguns pastores não desenvolvem esse cuidado, não se posicionam como alguém que precisa cuidar de ovelhas, não estão diretamente preocupados com as ovelhas, mas preocupados com si mesmos. Mas a palavra do Senhor deixa claro em Ezequiel 34, eu convido você a abrir a sua Bíblia, nos dizendo o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis a lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O Senhor está falando para o povo de Israel, ainda no Antigo Testamento, que ele tomaria uma providência, porque os pastores daquela época, naquele período, antes da vinda de Davi, estavam literalmente fora do centro da vontade do Senhor. Aqueles que receberam o chamado para apacentar e que deveriam estar cuidando de pessoas, estavam cuidando de si mesmos, de seus próprios interesses. O texto ainda vai dizer que a ovelha que estava machucada
não foi tratada. A ovelha que se afastou não foi buscada. A ovelha que estava fraca não foi fortalecida, porque esses pastores estavam fora do centro da vontade de Deus. Mas eu quero deixar claro que nem todos os pastores são assim. Nós encontraremos pastores comprometidos com a obra do Senhor. Eu posso deixar como testemunho o fato de eu ter ido pregar no projeto evangelístico Agnus Dei, em Rio das Ostras. Chegando lá, havia um homem que estava sentado um pouco mais retraído, porque ele estava observando todas aquelas pessoas e claramente ele não conhecia aquelas pessoas. Aquele homem foi convidado pelo pastor para estar ali naquela noite. E se você me perguntar, Milene, o que você sabe mais a respeito da vida desse pastor? Eu não sei muita coisa. O que eu sei é que eu senti Deus ali naquele lugar. E eu fui tocada pelo Espírito Santo do Senhor ali. Porque eu vi cuidado. Eu vi vontade de visitar pessoas, de cuidar de vidas. Eu vi posicionamento e entrega. Eu vi renúncia dele e de sua esposa e posicionamento de ir até quem precisava. Até aqueles que tanto precisavam de palavra, que tanto precisavam de cuidado. Esse pastor, ele visita diferentes pessoas e ele anda pela rua pregando. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, gente, mas é isso que ele deveria fazer. Mas não é isso que todos fazem, né? E eu não tô criticando quem não faz. Eu só tô dizendo que o cuidado precisa existir. Se você tem cuidado das ovelhas dentro da sua igreja, amém. Mas você precisa cuidar. O Senhor deixa claro em Ezequiel 34 que aqueles pastores que não tiverem cuidado, que não se posicionarem para cuidar, o Senhor vai tirar as ovelhas da mão desses pastores. Eles não irão mais pastorear. Às vezes, na vida, a gente se depara com situações em que estamos dispostos a criticar. Mas é difícil cuidar. Às vezes a gente tem dificuldade de cuidar de nós mesmos. Às vezes temos dificuldade de cuidar dos nossos familiares, que dirá de um rebanho. Mas, pastor, se você tem o chamado para aposentar, você não deve dar justificativas. Você precisa se posicionar e cuidar. Ele ainda vai deixar uma segunda recomendação dizendo: não por força, mas voluntariamente. Quantos pastores já estão fazendo forçados? Já estão tão cansados que fazem o que fazem por simples obrigação e não por vontade de fazer, pela entrega, por estar ali pelo serviço voluntariado. Quantos pastores já estão ali apenas vendo a igreja como um emprego? Eles precisam bater o cartão pela obrigação de estarem. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses 3: tudo quanto fizerdes, façam por amor, não como se fizessem aos homens, mas como ao Senhor. O que essa palavra está dizendo para você é: líder, faça com amor. Não sendo forçado, mas voluntariamente. Pela entrega, pelo desejo de verdadeiramente se posicionar como alguém que apacenta. E a terceira instrução de posicionamento que Pedro vai deixar é: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, não é para benefício próprio, é para a honra e glória do nome do Senhor. E eu acabei de falar a respeito de pastores que acabam vendo o pastoreado como um emprego. Isso porque eles passaram a ver a igreja como uma empresa, uma espécie de negócio em que é possível crescer e, de alguma maneira, usar isso
como benefício próprio. Alguns líderes ainda usam a igreja como um trampolim, uma forma de se inserirem na política ou de se inserirem num círculo social que possa garantir a eles determinado tipo de conforto e benefícios. Mas o que Pedro está dizendo é que não deve ser por ganância, deve ser por vontade, por amor à obra. E a quarta instrução que Pedro vai deixar de posicionamento para a missão de apacentar é: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E essa questão de domínio é algo que é profundo, porque muitas vezes alguns pastores vão lidar com a igreja como se o rebanho fosse seu, como se a igreja fosse sua, se esquecendo de que ele é um pastor, mas está a serviço do sumo pastor, que é Deus. Se esquecendo que aquelas ovelhas são do Senhor, que a igreja é do Senhor, que tudo ali pertence a Deus. É fácil, quando estamos lidando tanto tempo com algumas pessoas, você desenvolver sentimento de posse sobre elas, desenvolver sobre elas um sentimento de domínio. Mas eu preciso te dizer, nenhuma delas te pertence. Elas são do Senhor. Ah, Milane, mas e a parte do exemplo? Quantos pastores não dão exemplo? A palavra do Senhor nos instrui e nos orienta frequentemente a observarmos as atitudes de Cristo e a seguirmos o seu exemplo. Você escolhe. Se você olhar para o lado e ver no seu líder uma falta de exemplo, ore por ele. Se ele não dá o exemplo a você, não é o exemplo dele que você deve seguir, e sim o exemplo de Cristo. E eu preciso te lembrar que um dos exemplos que Cristo deixou para nós é a capacidade de perdoar. Pastores também irão errar. E assim como todo mundo, na vida de um pastor, o erro também gera aprendizado. Alguns erros serão consertados e vão gerar ensinamento. Não se esqueçam que essa palavra, que foi o nosso texto bíblico base, tema de hoje, veio de Pedro. Aquele que diz: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Tu sabes que te amo. Depois de ter negado 3 vezes. Aquele a quem Jesus precisou ir buscar na praia e falar: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, o que você está fazendo aqui? Por que você se posicionou retrocedendo? Mas foi retrocedendo que Pedro encontrou seu verdadeiro caminho. Foi retrocedendo que Pedro teve um encontro com Cristo e pôde recomeçar dali para frente. Pedro foi muito usado por Deus. E se você é pastor e de alguma maneira não tem cuidado, de alguma maneira tem sido ganancioso, talvez se você tem feito com um sentimento de obrigação, se em você não está existindo mais voluntariado, ainda é tempo. Se foi Deus que te chamou, se você ama realmente ao Senhor, dá para voltar, dá para melhorar. Busque em Deus forças. As ovelhas estão no pasto, elas precisam de pastor. Deus espera mais de você. Você só precisa ser fiel, se posicionar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Apacentar.